meio ambiente, cultura, sociedade e sustentabilidade, você acompanha no programa Rádio Verde Sustentável, realizado pela Fundação Verde Herbert Daniel em parceria com o Partido Verde. Neste sábado, às 15 horas, com o tema Minas de Carvão na região metropolitana de Porto Alegre e suas consequências para a saúde e o meio ambiente. A apresentação: Márcio Souza, presidente estadual do Partido Verde, gestor ambiental e pós-graduado em perícia e auditoria ambiental. Os convidados são o médico psiquiatra Montserrat Martins, o engenheiro de Minas Edson Flores e o presidente da Agapan, Francisco Milanes. Neste sábado, às 15 horas, na Rádio Metrópole AM 1570. E acompanhe também online no site radiometrópoleam.com.br e no Facebook, através das fanpages Rádio Metrópole AM e Partido Verde RS. América. ZYK 358, Rádio Metrópole, AM 1570 kHz. Gravataí, Rio Grande do Sul. Rede América. A partir de agora, ouça o programa Rádio Verde Sustentável, realizado pela Fundação Verde Herbert Daniel, em parceria com o Partido Verde. Apresentação: Márcio Souza, presidente estadual do Partido Verde, gestor ambiental e pós-graduado em perícia e auditoria ambiental. E Montserrat Martins, médico psiquiatra. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Metrópole 1570 AM. Hoje a estreia do programa Rádio Verde Sustentável, um patrocínio e elaboração da Fundação Verde Herbert Daniel e do Partido Verde do Estado do Rio Grande do Sul. Conosco hoje estão o médico psiquiatra Montserrat Martins, o engenheiro de Minas e técnico de operações da Petrobras, o Edson Flores, a professora de História, Maria Alencastro, e chegando em seguida, Fernando Campos, presidente da ONG Amigos da Terra. O tema que vamos abordar hoje é a preocupante instalação de uma usina de carvão na região metropolitana de Porto Alegre. Para fazer a abertura do tema, eu vou ler aqui um texto publicado pelo Greenpeace Brasil, para que vocês possam refletir e para que os nossos convidados possam, então, começar, a partir disto, as suas participações. Você, ouvinte, investiria numa nova fábrica de fitas VHS? Aquelas que a gente rebobinava no videocassete depois de ver um filme? Em tempos de Netflix, parece loucura, não é? Mas o governo brasileiro está incentivando um retrocesso parecido no setor de energia elétrica. O mundo sabe, faz tempo, que a produção de energia pela queima de carvão é ultrapassada e extremamente poluente. O mineral é o mais intensivo em carbono e, por isto, o que mais contribui para a aceleração do aquecimento global. No nível local, afeta a saúde da população e do meio ambiente, ainda impulsionado pelos interesses de grandes empresários do setor e de investidores estrangeiros como os chineses. As usinas de carvão voltam a fazer parte do leilão de energia do lote A6, lançado pelo governo federal e previsto para acontecer no próximo dia 31 de agosto. Havia 5 anos
que não eram contratados investimentos em termoelétricas movidas a carvão nos editais deste tipo, apresentados à iniciativa privada. Em 2017, 19 países e diversos estados anunciaram uma aliança pelo encerramento de seus programas a carvão até 2030. Entre eles, o Reino Unido, Canadá, França, Portugal e México. Já neste ano, países que são grandes dependentes desta fonte de geração de energia, como o Chile, onde o carvão mineral representa 35% da matriz energética, estão se comprometendo a abandoná-lo, afirma o especialista em energia Marcelo Lederman-Lama. Na Alemanha, uma comissão formada em julho passado para definir um prazo para o fim da utilização do carvão, que representa hoje 40% da matriz energética daquele país, já está atuando. Já o Brasil, que tem apenas 2,3% de sua matriz energética bancada e baseada em carvão, possui um dos maiores potenciais para gerar energia renovável e limpa, como solar e eólica. Apesar desta vantagem competitiva natural, o país segue mais uma vez na contramão do mundo e da história, ao querer investir em uma tecnologia do século XVIII, já há muito ultrapassada. Para tu ter ideia, a previsão é de que as novas usinas de carvão que forem aprovadas este ano funcionariam pelo menos até o distante ano de 2049. Neste momento político do Brasil, estamos frente a uma discussão sobre que país queremos. A qualidade da matriz energética é fundamental para o rumo do desenvolvimento que vamos seguir. Se optarmos pelo caminho da soberania, eficiência e sustentabilidade e também de saúde pública, seguramente o carvão não é uma opção. Edson Flores, o que tu pode nos dizer desta possibilidade concreta da instalação desta usina aqui na região metropolitana de Porto Alegre? Primeiramente, uma saudação aos ouvintes da Rádio Metrópole, agradecer o convite da organização da rádio para esse tema tão importante de ser debatido na nossa sociedade. Eu quero dar um abraço, mandar um abraço especial para os trabalhadores da refinaria Alberto Pasqualini, que muitos estão acompanhando a rádio nesse momento. Um beijo para minha companheira Patrícia. E acho que foi muito feliz a introdução da carta do Greenpeace, Paulo Souza. Porque é para onde caminha a humanidade. A humanidade tem que caminhar para as energias limpas. A mineração, ela é importante na história mundial. A sociedade que nós vivemos hoje, ela depende da mineração. Mas não pode ser uma discussão somente de viabilidade econômica. E dado o nosso contexto das tragédias de Mariana e Brumadinho, ainda mais destaca a importância da discussão social desse tema. Uma mineração de carvão no delta do Jacuí, ela tem que ser muito discutida por a nossa sociedade. É direito dos moradores de toda a região metropolitana discutir o tema. É uma questão, tem riscos graves quanto à questão da poeira e dos gases emitidos. Existe a questão da modificação da geologia, da morfologia do solo, que impacta aquela região, aquele bioma. Existe o grave risco da contaminação das águas através de lixiviação, que vai acabar passando pelas camadas de solo remexido e do próprio carvão, que tem as drenagens ácidas, que além de alterar o pH da água, levam compostos como metais pesados. E acho que outra questão, que é justamente por onde aporta a carta inicial lida do Greenpeace, é a questão da nossa matriz energética. Nós temos soluções muito mais limpas
para a própria necessidade energética do nosso país, né? O Brasil, diferente do que ocorre no mundo, infelizmente o carvão ainda predomina em boa parte do mundo como matriz energética. Tu desse o exemplo do Chile, né? Mas no Brasil, a questão da energia, o Brasil mais de 80% é de energia renovável, né? Nossa matriz energética. E nós temos que caminhar para energia limpas, para cada vez processos de energia mais limpos com menos agressão ao meio ambiente. Então, acho que é muito necessário agradecer à rádio por abrir espaço para esse debate. E esse tema é de fundamental importância para o nosso Estado. Obrigado, Edson. Médico psiquiatra, Dr. Montserrat Martins. O que o senhor tem a dizer sobre o tema, sobretudo no impacto na saúde pública dos cidadãos e cidadãs da região metropolitana de Porto Alegre? Boa tarde, Márcio. Boa tarde, ouvintes, colegas aqui da mesa. Uma questão que a população ainda não está informada, e é nosso papel informar, é o impacto que tem uma mina de carvão na questão da água. A companhia mineradora que está propondo o projeto, pedindo a aprovação da FEPAM, inclusive chega a ponto de não querer uma audiência pública em Porto Alegre. Foi realizada uma audiência pública em Charqueadas, com poucas pessoas, e alega que não vai impactar a população de Porto Alegre, o que não é verdade. Tem aspectos técnicos nesse projeto que falam em criação de um solo impermeável de rochas abaixo da terra, nas cavas, para colocar os dejetos, ou seja, tentando dizer que vai ser diferente de Brumadinho, que não vai ter as barragens de Brumadinho, mas na verdade essas barragens vão ser colocadas embaixo da terra, não é, com risco grande de contaminar os lençóis freáticos e chegar através deles ao Guaíba, ao Jacuí, ao Guaíba. Também no próprio projeto consta que essas águas das chuvas vão ser canalizadas para 9 quilômetros adiante no rio Jacuí, ou seja, uma água das chuvas que vai passar por ali, vai se contaminar com todos os resíduos metálicos que tem esse tipo de operação de carvão. Perfeito. Então, são duas formas já previstas no projeto que a água, numa é certa que vai ser jogada no próprio rio Jacuí, e na outra é um grande risco, né? Nós sabemos que as barragens que estão abertas em Brumadinho, nós vemos quando racham, né, quando vazam. Essa estaria podendo rachar lá embaixo da terra sem que a gente visse, contaminando a nossa água. E a questão da saúde pública, justamente, é porque os metais na água são cancerígenos e são a mais difícil forma, a contaminação de mais difícil forma de tratamento da água. Todos os especialistas em água, autores dos maiores livros sobre a questão da água no Brasil, são unânimes em dizer que o grande problema do tratamento da água é tratar os metais, que são os mais danosos à nossa saúde. Então nós estaríamos, a pretexto de vantagens econômicas, que o Estado receberia impostos, uma série de coisas, nós estaríamos, na verdade, quer dizer, Porto Alegre acabou de gastar uma enormidade para tratamento da sua água, um projeto grandioso, necessário, muito importante, né, de tratamento da água. Nós estaríamos, em troca de alguns impostos, o Estado teria uma despesa muito maior com uma água contaminada e muito mais difícil de tratar. Nós estaríamos criando um problema ambiental que hoje nós não temos tão grave assim, não é? Com uma pretensa vantagem econômica que, na verdade, é muito questionável. Por alguma vantagem econômica por algum tempo, o número de empregos também é discutível, trabalhadores que vão trabalhar necessariamente com dano à saúde, não tem como trabalhar em mina de carvão sem ter dano à saúde. Isso é comprovado em qualquer país do mundo. Então, os danos à saúde dos eventuais trabalhadores do setor e a toda a população da região metropolitana de Porto Alegre pela contaminação da água são iminentes. Então, interessa muito, sim, a saúde pública de toda a região metropolitana discutir, debater e exigir a realização de uma audiência pública em Porto Alegre, aberta à população. Obrigado, Montserrat. Nós temos para, então, identificar a localização dessa usina seria entre as cidades de Eldorado do Sul e Charqueadas, ali às margens do rio Jacuí.
Conosco também aqui já presente o Fernando Campos, que é presidente da ONG Amigos da Terra. Fernando, boa tarde, obrigado por contribuir com esse programa e a palavra é tua. Boa tarde a todos e todas. Não, realmente parabenizar a iniciativa, né? Acho que quanto mais a sociedade debater esse tema, mais a informação vai chegar, né, na casa das pessoas, né, nas famílias, realmente. E não é só esse debate que está pendente, tem um debate mais amplo na sociedade. Eu acho que o nosso desenvolvimento muitas vezes não tem esse debate, né, e essa profundidade que é necessário para que os modos de vida, né, que as pessoas realmente possam decidir como a sua vida vai ser, né, daqui para frente. E esses projetos entram realmente de forma bem abrupta, né, em relação à vida das pessoas. E Porto Alegre tem sido alvo, né, historicamente. A própria história da cidade é a história de remoções, né, e do centro à periferia, né, e a gente vê realmente cada vez mais, né, que esse modelo ele é injusto, né. Então alguns pagam um preço maior que outros. E aí a gente entra num conceito que para nós é bem importante, que é o conceito de justiça ambiental, né? Então é um conceito que parte do pressuposto que todos nós somos iguais e temos, né, direitos e necessidades iguais. Então, se a gente for pensar um tempo atrás, se a gente imaginaria que para a gente beber uma água de qualidade, a gente teria que comprar água em garrafa, né, a gente diria que a gente estava louco. E se eu disser agora, daqui a uns anos, nós vamos ter que comprar garrafa de ar para viver, né, e ter um mínimo de condição de saúde, né, será que eu vou estar louco? Então, eu acho que o debate, né, realmente é importante, é fundamental. Acho que Porto Alegre já tem algumas ameaças no seu entorno, né, assim como outras cidades. Né, nós temos uma fábrica da CMPC aqui do lado, que uma explosão naqueles tanques de cloro, e Porto Alegre também vai ficar sem água. Então, acho que esse princípio da precaução, né, é um princípio importante, né, e eu acho que a gente, no movimento ambiental e no mundo, tem se discutido muito por que a gente passa por cima dessas questões de prevenção básica, que seriam, né, estudos, pesquisas, né, e ouvir realmente a população do entorno. Então, no caso da Mina Guaíba, a gente tem, né, um território onde se produz a solução, né, onde se produz o futuro que se quer, onde se produz de forma saudável, né, alimentos, né, e a gente, né, em função, né, do carvão, né, um minério super em desuso, né, uma forma de produção de energia em desuso, né, que o mundo inteiro diz não, né, diz que não quer, e nós aqui, né, como grande solução inovadora, né, fazer uma extração de carvão, um polo carbonífero, né, ao lado de Porto Alegre, né, mas não só ao lado de Porto Alegre. Eu trouxe aqui para vocês uma publicação que a gente fez agora, né, esse mês estamos lançando, que é uma publicação que fala um pouco da questão do Camaquã e da fábrica e da tentativa da Votorantim, né, e agora Nexa Metais, fazer mineração, né, nas beiras do Camaquã também, né. Então a gente vê que, né, num certo momento era monocultura de eucalipto, né, e foi uma promessa de desenvolvimento para a região, de empregos. A gente viu várias promessas que a gente vê como é um modus operandi desse tipo de corporação, né. A gente está falando de um modelo internacional de captura, né, e esse modelo ele funciona, né, realmente com as oportunidades que o sistema encontra e pelos valores dos royalties no mundo. Então, se o valor do minério mudou no mundo, mudou se eu vou ou não extrair ali, não se eu posso ou não, né? Não se eu devo ou não se as pessoas que estão na região querem ou não esse modelo, essa vida do lado de uma mina. Então, eu acho bem importante esse debate aqui. A gente vem, né, tanto apoiando o assentamento da reforma agrária, né, Polônio de Carvalho, né, que tem um trabalho do Movimento dos Trabalhadores Sem Terra, que tem uma comunidade bem grande que trabalha com agroecologia, né, então a gente enxerga que essa é a solução, né, mais assentamentos, né, que produzam de forma agroecológica e menos minas e menos carvão cada vez mais. Então a gente está aí discutindo no mundo a questão do clima, sentindo os efeitos do clima, né. Normalmente quem sofre com os efeitos do clima é quem não produziu o problema do clima, né, e a gente da mesma forma
enxerga, né, na realidade do dia a dia, que são essas pessoas que estão pagando o preço maior. Então, realmente tem uma dívida ecológica aí que é bem importante, tanto no mundo, né, norte e sul, quanto, né, no país, né, na questão dos territórios, do desenvolvimento, do direito ao lugar. Né? Então, a própria questão indígena que está colocada, se a gente olhar agora o mapa da mineração do Estado, além de atingir quase 80 assentamentos de reforma agrária, ele atinge quilombolas, indígenas, né, indiscriminadamente. Né? Então, realmente, acho que é importante, inclusive um pessoal do MAN, do Movimento pela Autonomia da Mineração, Soberania da Mineração, eles trabalham com essa ideia de que a promessa do setor de mineração é que o Rio Grande do Sul seja a nova Carajás. Né? Então, é uma situação bem alarmante, né, do que se propõe, um território que tem, né, um modo de viver equilibrado. Né? Claro que a gente tem o problema da soja, né, que vem destruindo o nosso pampa, né, então que é muito sério. A gente tem o problema de todas essas monoculturas que realmente tem um uso discriminado. Né? Então, como é que a gente vai confiar essa situação, todo esse risco no Estado que hoje se mostra, né, se não por um lado, né, capturado por essas corporações, né, ele também comprometido, né, com esses modelos e sem, no final, dando a solução. E o Estado assumindo todos os passivos dessas corporações. Né? Então, tudo que eles fazem e deixam aqui, quem assume é o Estado. Então, a saúde, por exemplo, o nosso sistema de saúde, né, só o que a gente gasta com gente doente, né, por conta desses modelos, do carvão, do agrotóxico, da comida contaminada, bom, de 500 mil coisas que a gente tem sofrido aí, esse passivo fica na saúde. Né? E aí a gente vê um discurso como o da reforma da Previdência, que traz essa retirada mais ainda de direitos. Então, como é que essas pessoas vão conseguir garantir o seu futuro se cada vez mais os direitos estão sendo tirados? Então, acho que é um debate fundamental e um bom debate para nós. Obrigado. Doutor Montserrat? Queria colocar uma questão, porque nesse debate está sendo colocado pela Copelme Mineradora uma série de vantagens que a sociedade teria. Então, nós vamos ouvir isso, né, durante os próximos meses, enquanto o projeto não é aprovado, as vantagens que vai ter, quantos mil empregos vai gerar, quanto o Estado vai ganhar com isso na economia, como se fosse assim, ó, por nós termos aquele carvão ali, aquele carvão tem que ser usado. Né? Nós poderíamos pensar assim, se você tivesse na sua casa lá um determinado produto tóxico que tem valor comercial, você vai mexer naquilo, contaminar a saúde da sua família por causa do valor comercial daquilo. Quer dizer, quanto vale a nossa saúde? Né? A sua saúde, o que você vai gastar para tratar a saúde depois, né? E a questão das alternativas econômicas que teriam esse projeto, esse projeto implica numa área total de 4,5 mil hectares. Né? Isso implica, por exemplo, assim, quase 5 vezes o bairro Sarandi, em Porto Alegre. Um bairro inteiro de Porto Alegre, uma área enorme. Milhares de campos de futebol, muitas vezes. Essa área total de 4,5 mil hectares, imagine se isso recebesse um outro tipo de empreendimento, por exemplo, de energia solar, de energia eólica, qual seria o retorno econômico disso? E outra coisa, com empregos que não fariam mal para a saúde dos trabalhadores e que não terminariam em 20 e poucos anos. Exatamente, porque tudo isso, toda essa contaminação da área, da saúde das pessoas, a contaminação da água, os riscos para a saúde, isso se esgota em 20 e poucos anos. Com né? consequências para muitos anos pela frente. Exatamente, o lucro é privado e o prejuízo é público. Né? Então, há pouco nós tivemos, só para entrar na questão econômica, porque a empresa insiste que há vantagens econômicas para o nosso Estado. Há pouco está sendo discutido dentro do próprio modelo de gestão do Estado, que está buscando parceria público-privadas e estabelecendo concessões, está querendo desenvolver o turismo no Rio Grande do Sul com os parques lá do Aparados da Serra e tudo mais. O Rio Grande do Sul tem um potencial turístico fantástico. Estou só ampliando o assunto assim, para a questão econômica. Quantas alternativas nós teríamos? Muita gente vem a Porto Alegre na passagem ali para Gramado,
se intensificar o turismo no Parados da Serra, não é? Quanto poderia gerar se Porto Alegre, ao invés, Porto Alegre está investindo, Porto Alegre acabou de investir em tratamento da água, acabou de investir também na sua orla, né? Tornando Porto Alegre um lugar mais potencial turístico. Por que não se pensa, por exemplo, se é para gerar mais economia, por que não se pensa, por exemplo, assim, governos atrás promoveram criar um parque ali no Morro Santa Teresa? Por que não fazer, por exemplo, um teleférico do Morro Santa Teresa até a beira do Guaíba? Né? Tornar Porto Alegre uma cidade turística. Ao invés de tornar Porto Alegre uma cidade poluída, uma carbonífera do lado, que é uma coisa acredito até que inédita, não sei qual a região metropolitana que tem uma carbonífera. Quem passa ali por Tubarão vê o que é a poluição da cidade de Tubarão, que é a tragédia de morar numa cidade com esse tipo de exploração do carvão. Então, nós teríamos muitos potenciais, com essa enorme área de 4,5 mil hectares, muitos potenciais de forma de geração de energia limpa, com empregos que seriam duradouros, que não durariam 20 e poucos anos e se extinguiriam, com a contaminação da saúde das pessoas, dos trabalhadores e a nossa. Nós teríamos quantas possibilidades de incremento da economia do Rio Grande do Sul, que seriam sustentáveis, duradouras, saudáveis, não é? E justamente por que nós achamos que a nossa única alternativa é ter que explorar uma mina de carvão que nos afeta de muitas e muitas maneiras. Então, acho que o argumento econômico ele tem que ser bem discutido e não ser tratado como se fosse uma coisa inevitável. Tem carvão, tem que mexer nele. Queria perguntar para o Fernando Campos a localização do grupo de agroecologistas que tem ali próximo da região, onde pretende colocar a usina de carvão. Tem um grupo de agroecologistas ali, não é? Queria saber a localização mais ou menos sobre isso. Vai ficar embaixo da mina. Ela é realmente um local ali, né, um local, né, determinado, pega o assentamento. Então eles vão ter que sair dali. É isso, eles estão sendo removidos. Estão sendo removidos tanto eles do assentamento quanto o pessoal do Guaíba City, que é também uma comunidade, né, um pouco mais urbana, mas também com características rurais, e que também, né, tipo, muita gente que tira o sustento da terra. Sim. Então ali em cima. Nós observamos no início dos anos 70 e ainda nos anos 80, por conta do aumento do controle e do rigor das leis em defesa do meio ambiente nos países de primeiro mundo, um deslocamento de uma série de indústrias poluentes para os países de terceiro mundo, em especial no Brasil e América Latina. Nós estamos observando esse novo movimento em relação a essa possibilidade. Por exemplo, a associação é com uma empresa chinesa e outra norte-americana, né, para esse empreendimento previsto aqui para Eldorado. Nós estamos percebendo um novo movimento de transferência para o terceiro mundo dos agentes poluentes, das ações econômicas poluentes, ou é uma situação muito pontual? Esse fenômeno ocorre. Tem as conjunturas eleitorais também, porque hoje se vê uma ofensiva na questão das terras indígenas, né? Dos quilombolas, em função da mineração, né? Não é à toa que toda essa discussão de mineração do Estado está tendo um fluxo recente, né? Não é só foi colocada a questão de Camaquã, tem São José do Norte também. Então é uma exploração, né, que na verdade não condiz com o pensamento civilizatório, né? Então extrair ao mais rápido possível e deixando a questão ambiental e os danos para as futuras gerações, é necessário que a população discuta isso seriamente e tome as medidas para combater esse processo. Eu pegando o gancho do Dr. Montserrat, nós estamos numa rádio, mas tem a transmissão web, eu fiz questão de imprimir 2 fotos, né? Que na verdade é 2 fotos da usina do gasômetro, né? Ali, nos anos 30, anos 40. Né? Então,
Olha, podemos observar pela foto a poluição, né, para a cidade de Porto Alegre. Se isso era admissível nos anos 30, 40, com toda a orla do Guaíba, é evidente que a população de Porto Alegre não ia tolerar algo parecido, né? Então, dá para observar nas duas fotos a questão do que a poluição, como afetaria a cidade, né? Uma das fotos, inclusive, coloca o gasômetro, e para lembrar que existia um presídio do lado do gasômetro, né? O quanto seria isso insustentável para a comunidade de Porto Alegre no dia de hoje. Então, é muito bom, muito necessário, e as sociedades têm assim como tem as involuções, também tem as evoluções, né? É muito importante que se faça, que a gente tenha a oportunidade de fazer esse tipo de debate hoje. Pegando o gancho da geração de empregos, né? Recentemente, em Charqueadas, tinha um projeto com muito mais alcance, que era a questão do polo naval, que a própria IESA saiu da região ali. Aquilo ali tinha um potencial de geração de empregos, né? E isso envolvia a questão do conteúdo, na questão das plataformas da Petrobras, de colocar a produção de conteúdo local, né? Era um fator muito mais significativo na geração de emprego do que uma usina de carvão, né? Então, é muito bom o gancho que o Dr. Montserrat colocou, porque existe inúmeras alternativas, né? Não é necessário isso. Não é necessário, porque tem carvão ali, ser extraído de qualquer jeito, com uma velocidade absurda, né? Eu trabalho numa indústria de petróleo, e todos têm a discussão sobre a questão do pré-sal. A discussão do pré-sal, o petróleo é tão estratégico e tão estratégico como qualquer bem mineral, né? E uma das discussões na questão do petróleo é qual é o ritmo da extração. Qual o ritmo da extração? Porque simplesmente nós vamos fazer isso, extrair o mais rápido possível para vender para países que usam. Se a gente olhar no próprio livro do Dr. Montserrat, Alma do Brasil, eu tive a oportunidade de escrever um capítulo sobre a questão da energia, né? E até um colega da Petrobras, o Galto, tem muitas publicações sobre a questão da matriz energética. Existe a energia per capita, a energia que tem que ser disponível para cada homem, para cada mulher poder viver bem, ter saúde, se aquecer, se alimentar, né? Então, a gente observa que existe os maiores importadores de petróleo, como os Estados Unidos, né? Eles gastam cerca de 6 toneladas de energia, quase 7 toneladas de energia por ano per capita. No Brasil é 1,42. O restante do mundo, vários continentes inteiros não têm essa energia disponível, né? Então, não se pode discutir uma questão dessas tão grave como essa questão de colocar uma mina de carvão numa área que tem um bioma, que tem uma questão de proteção ambiental, que é a região do Delta de Jacuí, e somente pela questão, pela lógica de geração de emprego de um município. Embora a gente saiba que realmente a questão do emprego no país é um problema muito sério, né? Mas olha só, empurraram ao nosso povo uma reforma trabalhista com a promessa que ia gerar empregos. Nós já estamos oficialmente com mais de 13 milhões de desempregados, se contar a questão das pessoas que estão subempregadas, e as pessoas que nem mais procuram emprego certamente já passam o número de 30 milhões, né? Impõe uma reforma da Previdência que certamente trará danos aos trabalhadores e justamente nenhuma perspectiva de saúde para as futuras gerações e para o seu resto de vida. Aí, olha só, tendo essas questões tão graves, né, e nós temos inúmeras possibilidades de alternativas e soluções, né, a gente tem que caminhar para essas outras soluções. Tem a questão do turismo, tem a questão da agroecologia,
Nós temos inúmeros potenciais para gerar empregos de forma muito mais contundente do que essa. Ok, deixa eu só aqui caracterizar as duas fotos, porque obviamente aqueles que estão ouvindo não podem ver e aqueles que estão vendo a câmera está muito longe, não é? Então uma delas é uma foto frontal da usina do gasômetro com saindo uma fumaça espessa negra, bastante escura, e na outra uma foto do alto da usina do gasômetro, pegando aquilo que a gente chama de península, né, ali da área central de Porto Alegre, com uma fumaça um pouco mais clara, acinzentada, cobrindo toda a região a partir da produção da queima do carvão para transformar em energia. Qual é a década? Isso é década 40, 50, né? É. Então, se isso ocorrer em Porto Alegre, hoje, certamente em Porto Alegre isso é inconcebível. Perfeito. Vamos fazer agora o primeiro horário de interrupção comercial aqui do programa, o intervalo, e após nós vamos voltar com a seguinte questão. O que de fato, objetivamente, impacta a instalação deste investimento em mina de carvão? O que impacta na saúde, no dia a dia e no meio ambiente, para que as pessoas saibam de fato os perigos que estão cercando a instalação deste projeto? Da água da Corsan está mais que comprovada. Somente na ISO 9001 são mais de 40 processos operacionais certificados, incluindo o tratamento e o monitoramento de água e esgoto, serviços de manutenção e controle analítico da água. Cada um dos certificados obtidos são um grande motivo de orgulho, porque mais que garantir a qualidade da água que você consome, mostra que estamos sempre cuidando da sua saúde. Corsan e Governo do Rio Grande do Sul. Novas façanhas. Graduação EAD semipresencial de verdade é na Uniaselv. Só na Uniaselv você tem encontros semanais com tutor em sala, mais de 80 cursos e mensalidades a partir de R$ 159. Com mais de 400 polos, sempre tem um perto de você. Inscreva-se já em uniaselv.com.br ou no polo mais próximo. Mais informações 0800 729 9009. Uniaselv. As motocicletas são os veículos que mais causam acidentes fatais no Brasil. E como segurança vem em primeiro lugar, prudência é a palavra da vez para quem curte andar sobre duas rodas. Sem pressa e com os equipamentos adequados, você pode chegar mais longe. No trânsito, o sentido é a vida. Uma parceria Rádio Senado. Com as contas sob controle, a Prefeitura de Gravataí conseguiu buscar 20 milhões de reais junto à Caixa para realizar obras que os gravataienses tanto precisam. Parte desse dinheiro será para asfaltar as ruas Angélicas Apolo e Carlos Gardel e a estrada Arthur José Soares. A outra parte irá para a construção de uma escola municipal de ensino fundamental no residencial Breno Garcia, além de um novo complexo de educação especial na Vila Aliança. Prefeitura de Gravataí, a cidade cuidando das pessoas. Se você quer renovar o seu sorriso, precisa conhecer a Oral Unique, uma clínica de odontologia do futuro que realiza o seu sonho de fazer implantes com máxima qualidade e total segurança. E a Oral Unique acaba de inaugurar a sua primeira unidade em Gravataí, na Rua Prefeito Ari Tubes, 731 Centro. Ligue para 3043-4444 ou WhatsApp 98549-4444 e agende uma avaliação. Oral Unique, cada sorriso é único. Estamos apresentando aqui na Metrópole o programa Rádio Verde Sustentável, comando de Márcio Souza. Estávamos aqui levantando algumas questões importantes aqui no intervalo para a continuação do programa. Peço que você
que está ouvindo a Rádio Metrópole, deixe ali a sua impressão, a sua opinião sobre aquilo que você está ouvindo, para que possa contribuir, para que nos próximos programas, esse é o primeiro programa de um total de 10 programas, que são programas piloto, e que se ele der certo, não é? Se tiver de fato, digamos assim, que caia no gosto daqueles que estão ouvindo, nós vamos transformar esse programa, esse projeto, num projeto permanente, levando cultura e informação ambiental a todos os ouvintes da região metropolitana e do país, porque também vai aqui pelo sinal da Rádio Web e também pela live aqui pelo Facebook do Partido Verde e da Rádio Metrópole. Bom, na continuação, eu gostaria de uma passada por todos os nossos convidados sobre o impacto real na vida, no cotidiano das pessoas, do que diz respeito à saúde, no presente e no futuro, e também a questão objetiva do meio ambiente. Milanês. Conosco, chegando aqui, agora, Francisco Milanês. Boa tarde, Milanês. Tudo bem? Francisco Milanês é presidente da Agapan. Vamos começar, então, pela minha esquerda aqui. O Edson Flores. No intervalo, o programa, o Dr. Montserrat fez uma série de perguntas sobre a questão do armazenamento do rejeito, da colocação de rochas impermeáveis, da canalização da água da chuva que vai ser conduzida e despejada no Jacuí, a 9 km de distância. Eu acho que eu vou começar a fazer as seguintes indagações, repetir a pergunta com outra pergunta. É evidente que uma atividade de mineração ela traz muitos impactos ambientais. Não existe solução perfeita. Existe, dado as questões ambientais que surgem, né? Existem as remediações, existem as questões das soluções que podem ser dadas. E isso impacta muito, inclusive, na questão econômica da mina, porque à medida que se reivindica as próprias soluções ambientais, né, isso impacta em custo. Então, a primeira coisa que eu vejo como maior risco, primeiro, é evidente que esse sistema impermeável ele não é perfeito. Ele pode ocorrer fraturas, pode ocorrer, essa água pode acabar lixiviando, indo para outro ponto. Então, não é, mesmo que se propõe uma solução, ela existe o risco, ela não é perfeita. Segundo, eu acho que da questão ambiental é que uma questão muito didática. Aquela área é uma área que está muito interligada com a foz, com a questão do delta do Jacuí. Então, existe níveis de lençol freático, né? Existe a própria composição natural do solo, que nas áreas próximas, né, a água da chuva passa pelo solo, tem uma própria filtragem por areia e cascalho, né? E ela retorna ao próprio rio pela comunicação com os lençóis freáticos, né? Isso está sendo modificado com o projeto, né? E isso tem um impacto ambiental, sim, né? E é claro, inclusive existe estudo de pH, Instituto de Pesquisas Hidráulicas da URGS, existem pessoas que podem dar uma resposta, inclusive, muito melhor sobre isso, né? Então, e aí é o seguinte, a gente tem que tomar medidas muito fortes para remediar esse impacto ambiental. E como o Dr. Montserrat falou, existem outras alternativas que a gente não precisaria estar lidando com esse risco. Acho que é essa a questão. É tão necessário esse projeto, né? Vou colocar uma questão do ponto de vista de geração de energia elétrica, né? Atrás da refinaria Alberto Pasqualini existe uma termoelétrica, a CPET Araju.
Aquela termoelétrica, ela, assim como outras termoelétricas que foram construídas pelo sistema Petrobras, umas e existe processo tentando evitar a venda, mas ela são termoelétricas de segurança, porque a nossa matriz energética é uma matriz hídrica, e no momento que existe a baixa, né, a baixa dos reservatórios, essas termoelétricas podem entrar em operação. Se já existem essas termoelétricas para entrar em operação, o que ganharia? Construir porque até onde eu li do projeto, existe ali uma questão prevista de um polo carboquímico associado. Mas o polo carboquímico ele vai necessitar um beneficiamento desse carvão, isso também vai trazer impactos ambientais. Para gerar energia elétrica, gerar um gás de síntese, e aí a gente tem as alternativas do gás natural, existem as alternativas referentes à própria unidade de liquefação de gás, que pode ser pega numa plataforma, e a desgasificação e poder circular esse gás. Existem outras alternativas para isso, então... E aí acaba como um dos processos a questão, se eu não estou enganado, da amônia, que é para a indústria de fertilizantes. Bom, mas a própria Petrobras fechou 2 fábricas de fertilizantes num país em que nós temos uma dimensão continental, um país que tem a questão agrícola predominante, e o Brasil importa fertilizante. Seria uma solução, já existe a solução, e aí uma promessa de uma questão de um polo carboquímico que não se tem garantia nem que isso vai ser realmente implantado, porque a conjuntura muda, né? E já existem as alternativas, tanto energética, tanto para a questão das produções. Outra questão é os assentamentos. Existe ali a questão premiada, a questão da produção de arroz ecológico. Existe a necessidade de reassentar pessoas, né? Então, é um impacto muito grande, e acho que a sociedade tem que avaliar e pesar, né, numa balança, se vale a pena correr esse risco e esse impacto. Obrigado, Edson. Conosco aqui Francisco Milanês, presidente da Agapan, que fez um protesto agora há poucos dias, não é? Relativo, inclusive ali interpretando ali uma lápide e uma figura interpretando a morte, e está pedindo uma audiência pública junto ao governo do Estado para tratar da questão. Conosco, então, Francisco Milanês. Em primeiro lugar, nós entendemos a questão da audiência pública, nós entendemos que é um direito da população e, pela lei afetada, discutir a questão e ter voz, né? E a FEPAM, contrária a toda a história da FEPAM, honrosa história da FEPAM, está trabalhando contra a população, porque ela não quer que Porto Alegre tenha uma audiência pública. A capital, a 15 quilômetros da capital, vai ser feita a maior mineração de carvão da América Latina, e Porto Alegre, a capital, não tem direito a debater sobre isso. Isso é preocupante, porque o órgão FEPAM, no passado, era um órgão de defesa do meio ambiente, por consequência dos interesses da própria cidadania. E hoje está diametralmente oposto, defendendo os interesses. Não é FEPAM mais, não pode ser chamada de órgão ambiental. Porque tanto é que, no audiência pública que aconteceu, nós conseguimos uma liminar. Encharqueadas, né? Isso. Que não foi nem sequer em Eldorado, né? Bom. E nessa nós conseguimos eliminar. E pasmem, quem derrubou, para não acontecer, porque, primeiro, essa audiência pública aconteceu no dia em que chegaram os estudos complementares pedidos pela FEPAM. Então, mais ou menos foi leitura digital que os técnicos fizeram, interpretação digital, tudo instantâneo, porque chegaram os estudos com um monte de páginas e a audiência era naquele dia, ou seja, foi desprezado todos os estudos, né? Então, baseado nisso e várias coisas, nós pedimos para adiar a audiência pública. O que aconteceu? Quem é que derrubou a nossa liminar? Óbvio, a Copelme? Não, a FEPAM. A FEPAM, qual é o interesse que a FEPAM tem de fazer em qualquer dia que seja? Ela tem interesse de fazer no melhor dia para a população. Ela nunca pode ter interesse a favor de uma empresa. Quem tinha que derrubar era a Copelme. A Copelme, tudo bem.
Era um direito dela. Não, a FEPAM recorreu contra nós. Então, nós não temos mais órgão ambiental. Isso aqui tem que ficar claro para a população. Segundo lugar, audiências públicas nunca mudaram. Em toda a história, desde 86, mas que começaram depois de 88, as primeiras audiências públicas, nunca mudaram o resultado. Então, é história para boi dormir. A gente vai lá, fala e tal. Mas é um direito da população, um direito mínimo de ser veiculado, de ser debatido, mesmo que não surta efeito. A questão que nós vemos nisso, foi muito bem colocada aqui as questões anteriores. Para ter uma ideia, em 2015, a Inglaterra fechou as 3 últimas minas, 2 no começo do ano, a terceira no final do ano, de carvão. Em 2018, a Alemanha fechou, no Vale do Ruhr, a última. O custo de manutenção desta última mineração é de 220 milhões de euros por ano para manter o bombeamento. Digamos que nós fizéssemos essa mina. Quando é que depois de exaurida a mina e, portanto, exaurido o lucro, e alguém gastar 220 milhões de euros por ano para manter uma mina que não dá mais um tostão? Então, essas reflexões precisam ser pensadas. Mas a nossa posição não é por audiência pública, não é. Nós entendemos que o Rio Grande do Sul tem que, assim como nós contribuímos na Constituição e conseguimos gravar aquela questão de consulta à população plebiscito para energia nuclear, nós entendemos que, dada a demanda, que são 76 lavras no Rio Grande do Sul, dada a demanda que arrisca transformar o Rio Grande do Sul numa paupérrima e tristonha Minas Gerais, nós precisamos da autorização da população para minerar. Nós entendemos que essa é o que nos interessa. O que nos interessa é transformar esse absurdo que chega voando, porque é uma legislação maluca no Brasil. Não sei se foi explicado aqui, eu não quero ser redundante. Mas no Brasil, o subsolo é do povo, é do governo, é do povo. Muito bem, isso é uma ideia muito boa. Tá, a tua propriedade acaba no solo. Tá bem, isso em tese é muito bom. Só que existe o Ministério de Minas e Energia e o DMPM, que quem dá a lavra, que não é do povo e que cede para qualquer cidadão que tiver lobby lá dentro, porque se tu pedires, eu te garanto que tu não ganha uma lavra. Mas a Paranapanema, a Votorantim, etc., conseguem lavras. Então, é uma privatização de um bem público, que o subsolo está na Constituição, é do povo, mas não é administrado pelo povo. E é de um poder tão grande que uma pessoa, ou seja, um grupo, geralmente transnacional, recebe a lavra e aí ele chega na propriedade onde tu pode ter, no quilombo de 10 mil anos ali, exagerei, né? Mas que seja 200 anos, né? Mas se fosse uma área indígena, poderia ser 10 mil anos. Estão ali, chega o cara e diz, não, eu ganhei a lavra, eu tenho licença, vou ali, cavoco, provo que tenho, isso para ganhar a lavra, e aí eu digo para o juiz, eu quero 1.000 hectares aqui, porque eu preciso de 1.000 hectares para fazer essa mineração, e ele desapropria, então não tem nem sequer pagar o valor que é aquilo ali. É feita uma desapropriação para o interesse privado, que não é interesse do povo nenhum, porque nunca o povo minerou. Então é a pior das privatizações. O subsolo é a maior corruptela que existe do direito, porque passa por cima de toda a propriedade privada, que alguns gostam tanto, para privatizar só para gigantes. Piratas canadenses, por exemplo. Agora piratas chineses, né? Piratas canadenses, como em Palmas, querem levar chumbo e destruir o nosso rio Camaquã. Piratas chineses que querem usar o nosso carvão. E outra coisa interessante, que eu não sei se foi dita, mas é importante dizer, num debate essa semana passada, eu coloquei que isso aí é um absurdo, porque licenciar uma mineração é mais ou menos como licenciar um soco sem o queixo, que vai levar o soco, entendeu? Que história é essa, já? Alguém no mundo minera, conhece alguma mina em toda a história da humanidade que não seja usado o produto da mina? Não, então é para usar. Nós podemos queimar aqui, como eu disse, então, aí tem que ser licenciado junto à queima.
ou exportar. Aí salta o cara. Porque todo cara objetivo, às vezes, se perde, né? O cara diz assim, não, mas não tem condições, esse carvão pobre não tem como exportar. Eu digo, muito bem, então, muito obrigado, opositor, o senhor está me ajudando, vai ser queimado ali, porque não tem viabilidade. Então vai ser queimado dentro da capital de Porto Alegre. Nós vamos transformar Porto Alegre numa cidade que queria ser ambiental, que queria softwares, que queria chips, que queria, vem há horas construindo, não só Porto Alegre, a zona metropolitana, São Leopoldo, Novo Hamburgo, vem construindo isso no inferno de mineração que no mundo inteiro ninguém que tem um nível de salário quer morar. Significa jogar no lixo a história do Rio Grande do Sul e virar o pior de Minas Gerais, que é uma história triste, que paga até hoje, nós estamos vendo aí pela Vale, né, essa beleza que não dá um tostão para os mineiros, que não são menos pobres, e os caras dizem, a alegação é que vai gerar emprego, tudo mecanizado, e que vai gerar riqueza para a região. Essa é a grande mentira, porque em todo o mundo, as zonas de mineração, o Ruhr foi minerado há 900 anos, a Alemanha minera carvão. Acho que dá o tempo de desenvolver, ó, e é paupérrima. E agora tem que gastar 220 milhões de euros por ano para manter o buraco, que não produz mais carvão. Então, o que nós não podemos falar de tecnologia de mineração, primeiro tem que falar se interessa ao Rio Grande do Sul minerar, a quem interessa, se esse é o destino que nós queremos, se as outras atividades todas que vão ser destruídas, empurradas e afugentadas apoiam a mineração, e aí, se todo mundo acha que mineração é o que vai nos tirar, vai nos salvar a alma, bom, aí discutir a melhor tecnologia para fazer. Perfeito. Perfeito. Obrigado, Francisco Milanês, aqui conosco, presidente da Agapan. Só para lembrar que este programa é um programa da Fundação Verde Herbert Daniel, em parceria com o Partido Verde e com a Rádio Metrópole 1570 AM. Passar a palavra agora, então, para o Fernando Campos, presidente da ONG Amigos da Terra. Então, tio, acho que várias das coisas que estavam se falando, a gente teve nas audiências, né, lá do Camaquã, a primeira, depois que o Ministério Público exigiu mais 3 audiências, a primeira, o pessoal ficou até as 4 da tarde, né, desde as 9 até as 4 da tarde, no debate, né, e tipo, excedeu o horário, não teve meio-dia, não teve almoço, as pessoas com fome, crianças, pessoas idosas, né, toda uma situação insustentável de se manter ali. No outro dia eles deram um lanchinho. O lanchinho era um clube social vencido. Então vocês imaginam que uma empresa que não consegue, né, esse nível de cuidado vai cuidar dessa lava há quantos anos, né? Então isso a Votorantim. E a gente vê, né, acho que o modelo da Copelme e outras empresas, a gente vê como eles capturam a cidade como um todo, né? A cidade realmente está na mão, vereadores, né? Realmente é uma captura total da cidade. A gente vê isso em Guaíba também com a CMPC, né? A gente vê isso em Candiota com carvão também. Então, assim, o poder da empresa se sobressai ao poder dos moradores. Acho que uma das questões que está acontecendo também não está sendo verificada é essa questão a gente teve aprovado, né, assim como a chamada da audiência pública, né, essa lei que é o Estatuto das Metrópoles, que é uma lei que tenta, né, dialogar a questão das metrópoles. Porto Alegre é uma metrópole e que exigiria todo um diálogo, né, tipo, entre as cidades, né, da região metropolitana para discutir realmente todas as questões que tocam uma e outra, né, e isso não está sendo levado em consideração também, né, que é uma questão que eu acho que também deve ser exigida, assim, que né, quais cidades devem participar, né, quem é impactado nesse projeto. E aí é isso, tipo, também uma prática deles é fatiar o processo, né, porque as pessoas não têm noção do real impacto que a coisa vai ter. Então, acho que como o Milanês falou, é isso aí, eles têm essa... Acho que também uma questão é isso, um projeto que é de morte, né, e a gente vê a morte é nos trabalhadores, a morte é do pessoal do entorno, né, é do ambiente, é de várias questões,
né, contra um projeto de vida, né, um projeto de vida, né, de um assentamento de reforma agrária conquistado com luta, com discussão de política pública, construção coletiva num país, né, e uma transformação desses sem terras em produtores, né, em agricultores agroecológicos, né, buscando a soberania alimentar. Então, assim, tipo, a gente vê realmente a diferença do que nós estamos discutindo. Oi? O arroz orgânico, as feiras, né, a própria produção de agroindústria. Então, assim, a gente vê os assentamentos hoje no Rio Grande do Sul, eles produzem muitos alimentos já e a gente tem um desenvolvimento muito grande, o que prova que é isso. Esses processos, né, de empobrecimento, né, o que se espera? A gente está tendo... A gente falou aqui, tipo, às vezes não é nem a tecnologia, se a gente for falar hoje, tipo... Falou do projeto do PISA, né, que melhorou a qualidade da água em Porto Alegre. E, ao mesmo tempo, deixou, né, são quase 5 mil famílias sem casa até hoje. Né, do projeto PISA. Acabou o PISA e as casas dos moradores que foram impactados com o projeto PISA não foram dadas. Né, se fez um projeto de energia eólica no Rio Grande do Sul, onde se abriu mão do licenciamento, se causou vários impactos em vários lugares. Por que não pode fazer do jeito que deve ser feito? Então, mesmo a solução, a própria discussão das placas solares, qual é a mineração que nós estamos falando de placas solares, de metais raros e uma dificuldade. Então, assim, tipo, é noção, acho que realmente é um modelo, realmente não adianta, a gente não vai ter energia suficiente para tudo, e coisas que produzem com pouca energia estão sendo destruídas, que é a questão do povo no campo. Então, todos os projetos são de tirar para as pessoas do campo, botar na cidade, nessa vida realmente dependente. E a gente vê que a questão, né, perguntando a questão de como a relação hoje, o próprio Acordo de Paris, né, traz para dentro dessa discussão, esses países não podem mais emitir. Os países têm que pagar para emitir hoje em dia, né? E vão pagar, né? E aí acontece uma outra injustiça, porque aí vão pagar o quê? O que foi o processo do Código Florestal no Rio Grande do Sul, no país inteiro, né? E hoje, né, tem a mineração, que é lá o subsolo, que é da União, tem a terra, que é da propriedade privada, e tem o ar, que é de quem pagar para compensar. Então, hoje é mais uma posse da terra, que é essa camada de ar que está aqui em cima, que ou ela produz ou ela consome, né, CO2. Então, e isso não fecha, né? Não tem como fechar esses cálculos todos aí. E realmente, então, a gente acredita que é inviável. Acho que não tem... Acho que as outras lutas que se teve com a Copelm já há tempos atrás, a discussão, justamente, a gente ficou nessa discussão e muito... Né? Tem que botar mais um filtro. Como é que a gente faz para que aconteça? Né? Não tem como acontecer. Não tem forma segura de se ter essa mina ali, não tem como. Esse é o detalhe. Tem sido divulgado que com as novas tecnologias o impacto é praticamente inexistente. Pelo menos é o que estão tentando vender para a população. E como a população acaba consumindo esse produto midiático que ele é pago, não é? A partir da compra dos espaços comerciais nos veículos de comunicação de massa, esse talvez seja um espaço aqui da Rádio Metrópole e do programa Rádio Verde Sustentável, um espaço importante para a gente demonstrar para a população o quão essa fala ela é inverídica, ela é mentirosa, para usar um termo bastante impactante. O que de fato pode nos preocupar, pode preocupar o cidadão comum, aquele senhor, aquela senhora que estão nos ouvindo hoje nas suas casas aqui a 20 quilômetros de Porto Alegre e a 35 quilômetros da instalação da mina. Eu acho que a preocupação que nós devemos ter é a água que nós bebemos, né? E se a gente às vezes pensa assim que existe um certo também desânimo da população com tantas notícias ruins, poxa, azar e tal, né? Mas aí eu pergunto assim, qual é a água que o teu filho bebe? Porque se tem alguma coisa que as pessoas dão à vida, dão o melhor de si, quantas mães ou pais aí que querem ver seus filhos ter um futuro, querem criar seus filhos com saúde, né? Então acho que nós temos que pensar assim, qual é a água que nossos filhos estão bebendo e que água vão beber? Porque se esse projeto for aprovado, a primeira coisa que vai ser afetada é a água. A próxima, como o Milanês antecipou bem, vai ser o ar. Porque esse carvão, se ele for minerado, futuramente ele vai ser queimado aqui também. Mas a primeira coisa de imediato, né, se for aprovado, começa a instalar, já começa a mexer na nossa água. Tem alguns aspectos técnicos que eles alegam novas tecnologias, mas olha só o que eles vão ter que mexer. Fala no projeto da Copelm, que é do Grupo Votorantim,
fala em rebaixamento de lençóis freáticos, ou seja, a natureza é um órgão vivo que se intercomunica. Tu mexe numa parte, aquilo, né, se comunica com todas as outras. Lençóis freáticos, eles vão desembocar ali enfim, no nosso estuário, no Jacuí, no estuário do Guaíba. Aí, tu já começa mexendo nos lençóis freáticos. Depois, eles alegam que vão colocar os rejeitos, para não ser que nem Brumadinho, que esses rejeitos vão ficar protegidos, enquanto Brumadinho tinha aquelas barreiras a céu aberto, por uma camada de rochas impermeáveis. É que eu estava perguntando ao nosso engenheiro aqui, existe camada de rochas impermeáveis que não vai ter rachadura, que não vai ter vazamento, e olha a extensão disso. Se a área total do projeto é 4,5 mil hectares, a área minerada é mais de 2 mil hectares. Então, se vocês conseguem imaginar, o ouvinte consegue imaginar uma área de 2 mil hectares, toda com solo de rochas impermeáveis que não vão rachar, que não vão vazar, que vão botar toneladas de dejetos em cima, e que isso vai ficar ali contido, que isso não vai contaminar o lençol freático, que não vai chegar ao Jacuí, que não vai chegar ao Guaíba. Alguém consegue imaginar essa obra de ficção científica? Então, essa tecnologia seria se fosse de fato possível, não é? Em primeiro lugar, que não estariam rompendo todas essas barragens aí que estão rompendo no país. E essa não teria visibilidade porque estaria escondida. Quer dizer, nós estaríamos sendo contaminados sem que estivéssemos vendo isso, porque isso vai estar embaixo da terra, né? Vai contaminar a água em primeiro lugar. Então, a primeira forma de afetar a nossa saúde é através da água. A água é fundamental para a saúde. Se alguém tiver tempo, disponibilidade, curiosidade, ler sobre água, vai ver assim que de todas as formas de tratamento da água, a mais difícil, a mais residual é o tratamento de metais, que é justamente o que a mineração mexe. A mineração mexe com os metais. São a pior forma de contaminação da água, a mais difícil de tratar. Então, o Estado gasta uma enormidade para tratar a água, né? E isso é cancerígeno, é o que gera tumores, a quantidade de crescer. As doenças da civilização, quer dizer, o ser humano hoje vive mais. E de que nós estamos morrendo? De tumores, né? Se nós bebemos uma água contaminada com metais, isso, em primeiro lugar, circula em toda a nossa corrente sanguínea. O primeiro local de impacto já são os tumores de intestino, de todo o sistema gastrointestinal. Mas circula por todo o sangue, né? Está no nosso sangue. Todas as formas de tumores que você puder imaginar podem ter. pH da água também, né? Exato. Vai modificar. Exato. pH da água. Exatamente. Tem uma cidade maravilhosa no país, da turística, Poços de Caldas, em Minas Gerais, é uma maravilha. Tem até teleférico, uma coisa que não tem em Porto Alegre. Enfim, é uma cidade que vive de turista. Agora, o problema da população de Poços de Caldas é que eles têm uma empresa de alumínio que as partículas que libera estão gerando tumores. Então, a população de Poços de Caldas tem mais tumores que outra cidade. Então, é isso que nós queremos para Porto Alegre. Nós achamos inevitável, então temos que aproveitar essa reserva de carvão, porque será que nós não temos outras alternativas econômicas a não ser uma que mexe diretamente com a nossa saúde, a água que nós bebemos, a água que nossos filhos bebem, o ar que nossos filhos vão respirar? Então, acho que essa é a questão, é uma alternativa econômica que não afete a nossa saúde. Aí vem a questão, quanto vale a sua saúde? Quanto vale a saúde dos seus filhos? Estava pensando aqui, se até uma casa de 100 metros quadrados, que no caso a minha, ela oferece rachaduras, não é bem construída, tu imagina uma área com rejeitos dessa magnitude que não pode ocorrer. E estamos falando de poluição do ar, da água e do solo, ou seja, simplesmente poluição total. E mais um detalhe, mesmo que não houvessem essas rachaduras nessas rochas em 2 mil hectares, já está previsto no projeto também a canalização da água da chuva para 9 quilômetros adiante no Rio Jacuí, ou seja, essa água da chuva vai passar ali pelas chamadas pilhas secas, mas que vão estar contaminadas pela poeira do carvão, vai lavar, né, vai ficar lavada de todos aqueles resíduos, aquele pó dos minérios, e vai ser lavado para o Rio Jacuí. Então, quer dizer, já está previsto, né, que vai ser canalizada a água da chuva para o Rio Jacuí, ou seja, a contaminação já está prevista no projeto. Virá para nós.
Programa Rádio Verde Sustentável, uma parceria da Fundação Verde Herbert Daniel, Partido Verde e Rádio Metrópole 1570M. Vamos a um espaço comercial. Logo após, nós já solicitamos para aqueles que estão nos acompanhando pela live que possam fazer perguntas aos integrantes da mesa ou para o coletivo. E faremos também, ao final, a participação, as considerações finais de cada um dos convidados de hoje. Com as contas sob controle, a Prefeitura de Gravataí conseguiu buscar 20 milhões de reais junto à Caixa para realizar obras que os gravataienses tanto precisam. Parte desse dinheiro será para asfaltar as ruas Angélicas Apolo e Carlos Gardel e a estrada Arthur José Soares. A outra parte irá para a construção de uma escola municipal de ensino fundamental no residencial Breno Garcia, além de um novo complexo de educação especial na Vila Aliança. Prefeitura de Gravataí, a cidade cuidando das pessoas. A elevada qualidade da água da Corsan está mais que comprovada. Somente na ISO 9001 são mais de 40 processos operacionais certificados, incluindo o tratamento e o monitoramento de água e esgoto, serviços de manutenção e controle analítico da água. Cada um dos certificados obtidos são um grande motivo de orgulho, porque mais que garantir a qualidade da água que você consome, mostra que estamos sempre cuidando da sua saúde. Corsan e Governo do Rio Grande do Sul. Novas façanhas. Graduação EAD semipresencial de verdade é na Uniaselv. Só na Uniaselv você tem encontros semanais com tutor em sala, mais de 80 cursos e mensalidades a partir de R$ 159. Com mais de 400 polos, sempre tem um perto de você. Inscreva-se já em uniaselv.com.br ou no polo mais próximo. Mais informações 0800 729 9009. Uniaselv. As motocicletas são os veículos que mais causam acidentes fatais no Brasil. E como segurança vem em primeiro lugar, prudência é a palavra da vez para quem curte andar sobre duas rodas. Sem pressa e com os equipamentos adequados, você pode chegar mais longe. No trânsito, o sentido é a vida. Uma parceria Rádio Senado. Estamos apresentando aqui na Metrópole o programa Rádio Verde Sustentável. Comando de Márcio Souza. Com vocês o programa Rádio Verde Sustentável, uma promoção da Fundação Verde Herbert Daniel, do Partido Verde, em associação com a Rádio Metrópole 1570 AM. Conosco hoje, professora Maria Alencastro, o presidente da ONG Amigos da Terra, Fernando Campos, médico psiquiatra Montserrat Martins e o engenheiro de Minas e técnico de operações da Petrobras, Edson Flores. E também o presidente da Agapan, Francisco Milanês, nosso amigo de muitos anos. Quero convidar aos ouvintes e aqueles que estão assistindo, ouvindo a rádio pela AM e também pelas redes sociais, pelo Facebook do Partido Verde e da Rádio Metrópole, também pelos fones, sempre código de área 51 3421 1922 e 3497 7159, para que façam, encaminhem perguntas para a rádio, para que possamos, neste último espaço, responder as perguntas dos ouvintes, as questões que eventualmente não tenham ficado claro e algum elemento que não tenha sido abordado. Pauta aberta. Pegando o Dr. Montserrat usou o exemplo de Poços de Caldas. Quem teve a oportunidade de acompanhar o programa Fantástico no domingo passado, apareceu a questão de uma mina de amianto na divisa de Goiás com Tocantins, né? E apareceu um lobby para reabertura da mina, uma questão amianto, uma questão cancerígena, né?
Então, no mundo inteiro, a luta consequente é por abolir, né, terminar com o uso do amianto. E aí uma discussão, porque aquela mina, em algum momento, foi o centro econômico da cidade. E aí o debate de reabrir a mina, pela questão de manter a cidade economicamente viável, e ao mesmo tempo colocou os aspectos poluentes do amianto. E aí, olha a discussão irracional, né? Por uma questão de viabilidade econômica da cidade, e um lobby muito grande, né? Ali existia lobby de representantes nossos do Congresso Nacional. Por essa questão, caía na seguinte lógica: não, vamos exportar o amianto para lugares do mundo onde ainda se usa. Ou seja, vamos gerar doenças em outros locais do mundo. Não tem... E aí apareceu a questão, logo em seguida, o Drauzio Varela e alguns trabalhadores daquela mina que sofrem doenças pulmonares, né, provenientes da contaminação com amianto. Então, aquilo foi um exemplo didático, né, que a vida ela não pode estar acima do aspecto econômico de uma empresa. A vida tem que estar acima, né? Não pode estar abaixo, né? O Fernando Campos usou... olha só como as coisas são interligadas, e às vezes um assunto pode parecer muito distante e na verdade, afeta todos nós diretamente. Se discutiu muito, no início desse governo, que o Brasil se retiraria do Acordo de Paris. E isso foi muito discutido dentro da Petrobras, e sair do Acordo de Paris traria danos muito graves à Petrobras. Porque é o seguinte, existiu um comprometimento nosso do acordo, que é justamente produzir combustíveis com menor teor de enxofre. Eu trabalho numa unidade da Petrobras, que é de hidrotratamento de diesel, né, e ali do lado também tem uma unidade que é hidrotratamento de gasolina, que retira justamente o enxofre do diesel, né? E acaba... Diesel metropolitano. É isso, e acaba concentrando, retirando o enxofre, concentra um enxofre que não vai ser queimado nos automóveis, nos veículos, né? Nos caminhões, ônibus, né? E gerando menos poluição para as cidades. No momento que o Brasil sai do Acordo de Paris, não precisaria mais a Petrobras se comprometer, inclusive com novas unidades para retirar enxofre do combustível. Olha a ameaça. Hoje existe um anúncio de se vender, da questão da venda de 8 refinarias no país. Né? Qual é a empresa que compraria uma refinaria e estaria se comprometendo a construir unidades para remover o enxofre dos combustíveis? Né? Então, um assunto que parece distante, ele impacta muito as nossas vidas. Né? Eu andei lendo sobre o tema, esse tema da questão da mina Guaíba, e aí me veio à cabeça, existiu um novo código de mineração que foi aprovado. E aí acabei procurando alguns documentos e na verdade, foi um tempo muito curto que eu fiz a leitura, mas eu encontrei algumas pesquisas, né? E algumas perguntas direcionadas, e o maior questionamento é o lobby das grandes empresas, que elegem os representantes que aprovam o código, que determinam. Né? Então é isso. A questão econômica, os financiamentos de campanha e o lobby dessas empresas, né? Eles não surgem de graça. Né? Então, uma questão tão estratégica da mineração aliás, tem um problema muito sério, que é o seguinte: quando se tenta abrir a caixa da discussão, se vê, não, os assuntos são sigilosos por interesses econômicos. Não, o assunto não pode ser sigiloso por interesse econômico. O interesse social está acima do interesse econômico. Né? Então, é quase o seguinte: a gente vê muitos ataques assim, preconceituosos contra as pessoas que se preocupam, que são militantes do meio ambiente. Né?
E, na verdade, se a gente vai olhar o processo, que é lamentável, eu não sabia desse fato, que a própria FEPAM, né, entrar com uma ação, né, ela fazer o serviço da empresa, né, sujo. Né, então, por um simples pedido, uma audiência pública, um simples pedido de debater. Né, então, é muito grave isso. É muito grave isso. E a questão da mineração, assim como a questão do petróleo, ela é uma questão estratégica. Eu usei um exemplo. Se nós temos na questão da Petrobras, da questão do pré-sal, que a gente poderia rediscutir com o pré-sal a matriz energética da América Latina. Nós poderíamos ter uma outra relação com o mundo. Né? E não pode funcionar só na lógica de quanto mais extrai o petróleo, mais exporta, né? Porque isso tem um fim, e isso tem um custo social muito grande. Questão similar ocorre com a mineração. Se alguém vai falar da questão da mineração de ferro, né? Não pode, uma baixa do preço da commodities, vai pensar assim, bom, baixou o preço de uma commodities como ferro, como petróleo, eu vou dizer assim, não, então eu vou reduzir a produção. O que ocorre é o efeito inverso. Ocorre o efeito de produzir cada vez mais rápido para manter o lucro da empresa, né? E exaurindo aquela reserva mais rapidamente ainda. Então, a discussão de mineração é uma discussão estratégica e ela tem que pertencer e ela tem que estar no cotidiano do nosso povo. A população que nos ouve tem que entender que quando se fala de intoxicação, se fala da pior forma de intoxicação, que é a intoxicação crônica. A maioria das pessoas diz, não, mas eu bebo água dali, nunca me aconteceu nada, meu avô tem 100 anos. Os filhos de vocês que já estão casando agora e não conseguem ter filhos, não conseguem porque estão sendo esterilizados por contaminação ambiental. As pessoas que com Alzheimer têm, hoje Alzheimer com 30 e poucos anos, 40 anos, estão com Alzheimer por intoxicação ambiental. Todo esse sofrimento de famílias inteiras durante anos, com pessoas com doenças degenerativas, cânceres, outras doenças crônicas não transmissíveis, é por intoxicação. Então, quando a gente diz eu não morri, morrer é o que menos interessa. Interessa é viver sofrendo uma vida inteira, que é muito pior que morrer. Viver sofrendo, viver sem consciência, até nos casos de Alzheimer. A epidemia mundial de autismo que existe, que era uma coisa raríssima e que hoje é totalmente frequente, é por intoxicação ambiental. Então a gente tem que entender que vazar alguma coisinha para a água, que a gente não sente gosto nenhum, não sente diferença, está nos matando. E vai fazer sofrermos nós, os nossos filhos ficarem estéreis e os netos que conseguirem nascer de fertilização artificial já terem câncer na infância, como está acontecendo hoje. Está lotado. O hospital que nunca existiu, o Hospital do Câncer Infantil, é lotado constantemente. Então, aí a gente começa a entender, porque se a gente buscar aquela intoxicação aguda, aquele coisa que o cara bebeu água e morreu, isso não existe. O nosso problema hoje é um conjunto de várias intoxicações por agrotóxicos na água, metais pesados, que vão, com esse conjunto, nos fazer sofrer muitos anos. Não vão nos matar, vão nos fazer sofrer, que é muito pior. Outra questão, que muito bem exemplificada, a questão do amianto, todas as cidades, nós temos várias cidades fantasmas no Rio Grande do Sul, onde mineraram chumbo no passado, ali no Camaquã também, e os caras dizem, a gente queria ter aqueles empreguinhos. Aquela porcaria aprova, que os caras dizem, vamos minerar porque vai desenvolver a região. Eldorado, o pessoal de Eldorado, saiba o seguinte, os empregos bons vão ser para gente de fora, que são uma minoria, e a maioria nem vai morar aí. Os empregos ruins vão ser para vocês e a população toda, resto, vai se intoxicar. E a riqueza, olhem para todas as cidades que foram mineradas no mundo, mineradas 100 anos, mineradas 20 anos, que é mais comum, mineradas, todas ficam pobres e todas ficam desérticas. Quer dizer, uma cidade fantasma é sinal que
todo aquele dinheiro que circulou ali com amianto, que foi muito, não deixou um pila para a cidade desenvolver uma economia própria e sobreviver à mina de amianto. Então, essa é a prova mais definitiva. E quando os loucos querem reativar uma mina de amianto para ativar a economia, eles assim, matamos vocês, queremos matar novamente. E para matar outros países, quem sabe, já que a fibra de amianto no cimento no Brasil foi proibida. Então, nós temos que tomar cuidado, porque esse discurso, primeiro, eles geram o desemprego, geram o sofrimento, geram a insegurança na saúde. Depois, eles oferecem empregos a um custo que é muito abaixo da nossa dignidade. Então, minerar riqueza não precisa ser gasta. Quem sabe, daqui a 100 anos, se tem uma forma inteligente de usar carvão mineral. Mas hoje não tem, tanto que é a energia mais cara. É a fonte de energia mais cara que existe no mundo hoje, é carvão. Porque mesmo com o mal que ela faz, os cuidados ambientais para diminuir o mal, que não resolve nada, são tão caros que ela é a energia mais cara para produzir. Então, nós não podemos olhar para uma coisa da qual todas as pessoas inteligentes dos países desenvolvidos estão saindo e querendo nos atirar de cabeça naquilo que certamente vai comprometer o nosso futuro de todas as formas. Tem uma questão, nós estamos debatendo a questão da saúde, e só para ressaltar um aspecto, assim, a saúde é uma questão multifatorial. Então, né, quando o Milanês ressalta que a intoxicação, não é, pode contribuir para questões como Alzheimer, como o autismo, são coisas que estão sendo investigadas hoje. Nós não temos ainda uma posição médica, científica definitiva a esse respeito, mas é uma hipótese importante, né, junto com muitas hipóteses, porque realmente as doenças hoje que nós temos são cada vez mais doenças da civilização. Por exemplo, as doenças autoimunes, né, as alergias, crianças com a bronquite asmática, uma série de doenças mais graves, todas as doenças reumáticas que atingem pessoas cada vez mais jovens. Então, existem toda uma série de contaminações que as pessoas estão sujeitas que podem influir em todas essas doenças. Inclusive essas hipóteses que o Milanês levantou, que poderiam também contribuir de alguma forma com as outras doenças. Mas, mesmo nos exemplos que ele citou, tem uma questão que muitas formas de sofrimento não são visíveis. Muitas formas de poluição, da contaminação da água, do ar, não são nem visíveis, né? Uma forma também de afetar a nossa saúde é o próprio estresse, né? Então, uma cidade mais feia, uma Porto Alegre mais feia, mais poluída, com pior água, com pior ar, também nos deixa mais infelizes, né? Mais estressados. E o estresse é uma fábrica química, não é, que está associados ao estresse, à depressão, são a fábrica química que estão associados à diminuição da imunidade para qualquer tipo de doença, inclusive para os próprios tumores. Quando nós ficamos mais tristes, nós estamos mais vulneráveis a qualquer tipo de tumor. Então, o nosso próprio organismo é uma fábrica química que também fica mais entristecido com a poluição, com a contaminação. Então, até esses fatores subjetivos também se tornam objetivos. Então, a saúde é uma questão multifatorial, né? E todas as formas de contaminação, de poluição, nos afetam de várias maneiras e contribuem para um número enorme de doenças. Os tumores são os mais evidentes. E são doenças da civilização contemporânea. Fernando Campos. Não, acho que, às vezes a gente falando, parece que realmente, né, já estamos no caos, né, e que não tem muito o que fazer. Mas eu acho que realmente é importante a gente se dar conta que essas coisas todas, né, vêm acontecendo muito, né, a revelia da participação das pessoas. Eu acho que é histórica, né, a busca da participação da sociedade no seu dia a dia, na sua vida. Então, acho que uma das coisas que a gente traz, acho que é esse espaço. Acho que as pessoas realmente, acho que a possibilidade de cada um e cada uma de contribuir com esse debate é pegar esse programa de rádio e escutar com os amigos, estar na sua escola discutindo esse tema, trazendo pessoas que a gente tem realmente que se mobilizar, porque sem
Não vai ser um prefeito, um vereador ou um Ministério Público que vai resolver isso aí. Só vai ser resolvido quando realmente a população tomar o controle do seu território. E eu acho que é importante que a gente consiga assumir essa responsabilidade, esse compromisso com as gerações futuras. Não é delegar para os outros a solução, é realmente a gente conseguir assumir, saber que o discurso da empresa, né, realmente essa mudança do sistema capitalista que a gente vive hoje, né, não tem solução para o caos que a gente vive hoje, a não ser as pessoas realmente debatendo. Então, vão ter debates na cidade, estão acontecendo, está essa nova audiência colocada para acontecer. Eu acho que essa audiência tem que ser realmente uma grande mobilização. A gente vem articulando outras iniciativas, como assembleias populares e outros espaços também para debater esse tema e fortalecer a posição da população. Buenas, acho que vai ter agora, dia 22 de maio, vai ter o Dia da Biodiversidade, né, vai ser uma atividade que nós vamos fazer lá em Porto Alegre, no Grêmio Pé, mas vai ter atividade também lá no Auditório da Economia, o Milanos vai estar lá. 22 de maio. No Glênio Pérez, né, é uma atividade que acontece já há muitos anos em Porto Alegre, que é onde a sociedade, né, a galera que está lutando realmente, que está lutando pela biodiversidade, se reúne no Glênio Pérez para falar com o trabalhador, com a trabalhadora que está circulando ali o dia inteiro, e a gente vai trazer, né, tá trazendo esse debate para a cidade, mas outros espaços vai ter também, todo mundo está tentando articular. Eu acho que quanto mais iniciativas tiverem, melhor, realmente trazer várias formas de discutir esse tema. Hoje tem várias pessoas se envolvendo, estudando o EARIMA para conseguir fazer frente a essa discussão. Acho que a própria pressão nos órgãos e tudo. Então, eu acho que realmente a gente já tem o histórico da Borregar ali, que teve essa luta que Porto Alegre se mobilizou. Acho que tem outras possibilidades. O histórico não é muito bom para a gente realmente conseguir se mobilizar e mostrar do que a gente quer, sabe? Eu acho que o momento não poderia ser melhor, sabe? Porque todos esses ataques acontecendo realmente, ataques na educação, na previdência, para tudo que é lado, coisas básicas que a gente deveria lutar e que as pessoas estão vendo que se não forem para a rua não vão mudar a situação. Não é confiando, não é votando que vai resolver, é realmente participando da vida da sociedade. Eu queria ressaltar, o Fernando colocou, dia 22, entrada gratuita, aberta à população, na Faculdade de Economia, ali na João Pessoa, esquina com André da Rocha, no auditório da Economia vai ter um debate promovido pela Engenharia de Minas, importante, com professores da URGS, com o coordenador de meio ambiente da Copelme, né? Então, um debate completo, nós vamos participar também, a HPAM, e acho que vai ser um evento muito importante. Eu acho que esses eventos, para aprofundar, têm que ser multiplicados. Então, é uma contribuição importante esse dia 22. Às 18h30, no auditório da Economia. Para o pessoal de Guaíba, também vai ter uma discussão, né, que vai ser lá no domingo, dia 19/5, a partir das 15 horas, na área verde, na Avenida João Pessoa, em Guaíba. O pessoal da AMA está organizando também, então, Guaíba também. Perfeito. Nós estamos agora, então, nas considerações finais. Eu peço que cada um faça, de preferência, 1 minuto, que nós já estamos aqui com o tempo em cima do laço, não é? Começar, então. 1 minuto para cada um. Professora Mário, por favor. Como professora de História, me lembrei muito agora, nesse momento, do Brasil Colônia. Quando vinham para cá, tiravam o nosso ouro e a riqueza ficava para eles. A mesma coisa vai acontecer com essa usina de carvão. Eles virão para cá, vão nos deixar tudo que é ruim, a doença, a degradação dali da terra, e vão levar a riqueza. O lucro maior vai ser deles, não nosso. Então, acho que esse é um momento histórico para nós. A gente tem que ir à luta, sair na rua e dizer que nós não queremos isso. E a herança será o tratamento por muitos e muitos anos dos rejeitos da mina, não é? Exato. Edson Flores. Eu sou professor de matemática num cursinho pré-vestibular, que é o cursinho popular, o Acesso. E no grupo de professores do cursinho eu recebi uma mensagem de uma reunião da Associação Comunitária de Jardim Isabel e Ipanema, com o professor Ivan dos Anjos e o professor biólogo Paulo Braque, né, sobre o tema para discutir nessa segunda-feira, né, em Ipanema. E é claro, eu procurando sobre o tema, fui me informar e fui ver quem era o Paulo Braque, né, e é professor do Instituto de Biociências da Universidade Federal. E aí eu acabei pensando já na fala de encerramento, né? Olha só, eu tô aqui, eu fui aluno, fui formado em Engenharia de Minas na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Vi um professor da Biociências. Então, quão acertado
foi as manifestações esse dia 15 em defesa da universidade, porque é graças à universidade que a gente pode ter um pensamento crítico, né? Então, eu queria deixar essa mensagem, né, da importância do pensamento crítico para debate sobre essas questões. E é exatamente isso que estamos tentando produzir aqui, né? Uma visão crítica em que as pessoas possam se ater aos assuntos com uma profundidade fantástica pela qualidade dos convidados, onde então nós vamos manter esse programa. Francisco Milanês. Eu queria reforçar o que o Fernando falou, a participação das pessoas. Nós temos que sair para a rua e manifestar o Estado que nós queremos, o país que nós queremos, e não permitir que façam com as nossas coisas o que bem entender. Porque depois chorar demora muito mais tempo e é bem mais caro. Nós temos que botar para fora essa nossa vontade. Todos os cidadãos, a Agapan, tenho certeza que todas as ONGs, estão de braços abertos, né? A Agapan, há 48 anos, luta de forma totalmente voluntária pelo meio ambiente do Brasil, do Estado, do mundo, e está de braços abertos, e todas as outras ONGs estão, cada um encontre o seu perfil no lugar que lhe agradar mais, mas é importante que faça alguma coisa e faça de forma organizada, porque separados, divididos é a melhor forma de se controlar, né? Nós temos que nos unir e tomar as rédeas do nosso desenvolvimento, senão alguém toma por nós. Doutor médico psiquiatra Montserrat Martins, considerações finais. Eu vou acrescentar só um pensamento sobre as pessoas estão muito conformadas porque se sentem muito impotentes para lidar com toda essa realidade. Estão sendo uma realidade avassaladora, né, dos problemas públicos, sociais, os governos que nos decepcionam, os políticos que nos decepcionam, enfim. Mas, às vezes, quando a pessoa está desanimada para lutar por si, eu me lembro disso, né? Quantas pessoas que às vezes não conseguem mais nem fazer uma coisa por si, mas quando alguém mexe com o seu filho, com a sua filha, vai lá e luta e busca uma energia, né? Aquela de leão, de leoa, quantas mães aí fazem todo o sacrifício para as suas crianças. Então, eu acho que esse é um lembrete importante, né? Nós estamos falando da água que nós bebemos, de preservar a água que a gente bebe, o ar que a gente respira. A gente está falando do futuro das nossas crianças, dos nossos filhos, e se a gente não tiver ânimo para lutar por nós mesmos, que lutemos pelo menos pelos nossos filhos. Obrigado. Fernando Campos, considerações finais. Então, acho que o Amigos da Terra é uma organização que, né, faz parte de uma federação internacional. A gente está hoje em 75 países, né, e a gente consegue, né, nesse histórico de luta, de caminhada entre os países, ver essas ações dessas empresas, né, como é que elas vêm atuando, né, e de forma realmente que ninguém consegue realmente controlar, os estados não conseguem controlar as corporações. Então a gente vê, né, esse sistema e a forma de captura corporativa, né, essas portas giratórias, o cara sai de um cargo de confiança, de informação privilegiada e vai para dentro da empresa. Então são coisas realmente que têm acontecido, e eu acho que é importante esse processo da gente realmente acreditar que temos que fazer parte dessa discussão, temos que realmente controlar o território e que não dá para abrir mão disso. Então, né, tem a audiência pública dia 27/6, né, acho que é importante todo mundo participar, né, quem puder, acho que chamar atenção. E vai ser na Escola Municipal de Ensino Fundamental David Riegel Neto, né, na Avenida Emancipação 664, em Eldorado do Sul. Né. Então, importante isso aí, a gente está junto, manifestando, né, realmente eles vejam, né, sintam, né, a pressão, né, da população frente a isso aí. Obrigado. Eu quero anunciar aqui os próximos programas, onde todos estão convidados, aliás. No dia 25/5, teremos a parceria público e privada no tratamento e abastecimento de água e as suas consequências pela privatização do consumo e do tratamento de água. Bem-estar animal, 1/6, 8/6, voltamos ao tema Minas de Carvão, 15/6, mobilidade urbana, 29/6, agrotóxicos e alimentação saudável, 6/7, produção de energias renováveis, que tem a ver com o tema agora aqui tratado, 13/7, mudanças climáticas e o impacto nas áreas urbanas,
27/7, então nós completamos com Minas do Carvão novamente. E 28/7, o Partido Verde e a Fundação Herbert Daniel farão uma grande manifestação, provavelmente na Esquina Democrática de Porto Alegre, para discutirmos, dialogarmos com a população sobre todos esses temas que estamos tratando aqui, em especial a instalação da usina de carvão. Eu quero mais uma vez agradecer à Rádio Metrópole 1570 pelo espaço aqui que nos destinou, a Fundação Verde Herbert Daniel por essa parceria e por estar financiando este projeto que, na verdade, quer levar conscientização à população da região metropolitana de Porto Alegre, bem como todo o Rio Grande do Sul e o Brasil, através das redes sociais, e ao Partido Verde por ter essa iniciativa de chamar os atores que não são filiados ao PV, mas que têm uma importante ação em defesa do meio ambiente, cada um em suas áreas, cada um nas suas organizações governamentais ou não governamentais, em ações de construção de uma identidade ambiental. Para lembrar, este mundo é a nossa casa e é o único que temos. Se nós destruí-lo, nada mais restará a não ser as trevas e a eliminação da vida. Muito obrigado a todos e a todas e até o próximo sábado. Programa Rádio Verde Sustentável.